Saudações, prezadas e prezados estudantes do segundo ano. Chegou a hora de iniciar um módulo sobre produção textual, especificamente a dissertação argumentativa no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esta é a primeira de uma série de 6 aulas. Para início de conversa, a dissertação argumentativa escolar é aquele gênero de texto em que você apresenta um ponto de vista, um posicionamento, também chamado de tese, a respeito de um tema-problema. E para sustentar, para defender essa tese, você seleciona, organiza e articula argumentos. Tudo isso numa linguagem clara, objetiva, respeitando a norma padrão da língua portuguesa. Embora os critérios para corrigir qualquer texto dissertativo sejam basicamente os mesmos, cada banca tem as suas características específicas, peculiares. No caso dos vestibulares, você pode ter acesso a essas informações no manual do candidato. No caso do Enem, o INEP publica todos os anos uma cartilha da redação com as 5 competências descritas ali e também uma análise e comentários sobre textos no tema do ano anterior. Uma dica é: leia com atenção o manual do candidato, do vestibular para o qual você vai se inscrever, ou essa cartilha do participante do Enem. Eu vou disponibilizar lá no Google Class a última cartilha publicada pelo INEP. O objetivo da nossa aula vai ser oferecer algumas estratégias para que você faça um planejamento do seu texto e não pule nenhuma etapa. Se você já ouviu alguém dizer que travou no meio da redação ou que estava ali no segundo parágrafo e já não tinha mais conteúdo, já não tinha mais repertório, o problema é sempre o mesmo. Não foi feito o planejamento do texto. Portanto, para que você tenha êxito aí na sua redação, é necessário cumprir algumas etapas. Eu posso apontar aqui 4 etapas de composição do texto. Essas 2 primeiras etapas dizem respeito ao planejamento e as 2 últimas etapas ao processo de escrita do rascunho e revisão para finalmente colocar o texto na versão definitiva. O primeiro passo envolve leitura, é a apreensão clara do tema proposto pela banca. E, na sequência, a definição da tese, ou seja, o ponto de vista que será defendido a respeito desse problema. Na sequência, definida a tese, o posicionamento chave, básico, vão ser selecionados os argumentos. É claro que, muitas vezes, esse processo de seleção dos argumentos e da definição da tese se mistura um pouco. Mas se você organizar cada passo nessas etapas e com a técnica que eu vou apresentar, é muito difícil que você se perca ou não tenha um projeto de texto definido. A prova do Enem existe desde 1998. E ao observar os temas propostos ao longo desses anos, eu pude perceber que há uma semelhança na frase temática desde 2004. E este tema preza pela especificidade. A gente pode perceber aí que nesses temas propostos há uma divisão dessa frase em 2 partes. Na primeira parte ocorre o que eu vou chamar aqui de um conceito de abertura. Geralmente o núcleo é um substantivo abstrato que envolve um conceito que você estuda geralmente nas aulas de filosofia e sociologia. Daí a importância desses conteúdos para oferecer repertório para o seu texto. Na segunda parte é o que eles colocam mesmo de específico. É aquilo que vem como algo inesperado, que tem marcado as propostas de redação do Enem. Vejamos isso então a partir dos 4 últimos temas. Em 2016, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja só, como eu tinha dito, na primeira parte, a intolerância, esse substantivo abstrato que oferece aí um conceito de grande abertura, e este adjetivo, religiosa, que afunila o tema. Ocorre o seguinte: se no seu texto você tratar apenas de religião de forma geral e não abordar a intolerância,
Você fugiu, você, no mínimo, tangenciou o tema. Por outro lado, se você abordar vários tipos de intolerância, e entre elas a intolerância religiosa, você também tangenciou. Então veja como a banca oferece uma especificidade no tema. Em 2017, a mesma coisa. A frase temática foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então nós temos aqui essa expressão, formação educacional, mais uma vez um substantivo abstrato, aqui ele já está sendo qualificado pelo adjetivo educacional, mas o que realmente marca o que há de específico nesse tema é este complemento nominal de surdos. Portanto, a banca pediu para que você escrevesse sobre o processo de formação educacional, que pode ser tanto formal quanto informal, entre a população surda no Brasil. No ano de 2018, nós tivemos um tema especialmente complexo, porque vejam aqui, esses dois núcleos, essas duas partes, exigiam do participante, do candidato, um domínio aqui, né? E havia um risco grande de se tangenciar o tema. Então, na primeira parte, no conceito de grande abertura, manipulação do comportamento, e, na segunda parte, que especifica o tema, pelo controle de dados na internet. Vejam só, se você acompanhou todo esse processo, por exemplo, a respeito de manipulação de eleições a partir da captação de dados de usuários das redes sociais, se você assistiu àquele documentário a respeito da Cambridge Analytica, né, como eles fizeram todo esse processo aí de acesso aos dados pretensamente privados dos usuários, então você pôde compreender com mais facilidade o que foi proposto aqui. Mas mesmo que você não tenha um repertório e na hora se assuste com o tema, se você seguir algumas etapas aqui que nós vamos discutir na aula, você terá mais elementos para desenvolver um projeto de texto com segurança. No ano passado, o tema foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mais uma vez, o termo de abertura democratização e o termo que especifica o tema, né, que afunila, cinema. Isso quer dizer, se você tratasse de um processo de democratização da cultura ou dos bens culturais de modo geral, seria o caso de um tangenciamento. Aqui deve-se falar da democratização do acesso ao cinema. Muito bem, para dar sequência à aula, eu vou usar como exemplo para os procedimentos o tema do ano passado. Portanto, o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil será utilizado como aplicação dessas estratégias. Em primeiro lugar, se você buscar definir esses dois núcleos, as palavras-chave ou as expressões-chave da frase temática, você terá mais facilidade para articular essas duas partes, esses dois âmbitos. Isso é extremamente importante, articular as duas partes, para que você faça a abordagem completa do tema. Para tanto, o primeiro passo aqui na nossa técnica é buscar uma definição para essas palavras-chave ou expressões-chave da frase temática proposta. Vejam só, aquela primeira palavra, que é geralmente um substantivo abstrato, você pode transformar num verbo. Então vejam, no tema do ano passado, democratização do acesso. Vamos lá na palavra democratização. O que significa democratizar? Democratizar, eu estudei, professor, em sociologia, a democracia grega, que não era plenamente democrática, né? Eu estudei lá a etimologia da palavra, o que significa democracia. E eu sei basicamente que democratizar é tornar acessível ao povo, ou permitir a participação do povo, ou ampliar a participação. Eu também estudei a questão da democratização no sentido de possibilitar uma representatividade de grupos que estavam fora dessa participação política,
ou representatividade dos diversos grupos que convivem em sociedade. Veja só, mesmo que você não consiga encontrar 2 ou 3 ou mais definições, uma que você tem ali em mãos já vai facilitar muito para o processo de definição da sua tese e também de projeto ali, de articulação dos argumentos para sustentar essa tese. Vamos à segunda parte, cinema. O que é o cinema? Então essa primeira pergunta, essa busca de definição vai levar a uma série de ideias que você vai ali levantando. Ah, professor, o cinema é a própria sala onde se exibe o filme. O cinema é uma linguagem audiovisual. Aí eu ouvi também, a gente sempre ouve falar que o cinema é a 7ª arte, esta tecnologia que surgiu no final do século XIX, em 1895, criada pelos irmãos Lumière, que filmaram a chegada do trem em Paris. Eu também sei que o cinema é uma forma de lazer e entretenimento. As pessoas assistem a filmes para se entreterem. Ou ainda mais do que isso, os filmes possibilitam também a formação do pensamento crítico, porque representam diversas realidades e colocam em jogo ali vários discursos. Então você tem uma escala aí de definição que pode ir aprofundando a compreensão dessa palavra-chave específica do tema proposto. Então vejam aqui, a gente levantou, entre outras coisas, que o cinema é essa linguagem, é uma arte, é uma forma de entretenimento e é também todo esse sistema industrial muito caro de produção e distribuição de filmes. Muito caro na produção e também muito lucrativo dentro desse sistema industrial que a gente conhece. Veja só, seguindo aqui, após buscar definir essas palavras ou expressões-chave da frase temática e fazer aquela pergunta básica que vai conduzir à sua tese, ao seu ponto de vista, a segunda etapa, o segundo passo, é usar o raciocínio lógico questionando as causas do problema proposto. Então a palavra aqui é por quê? Por que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático? Pensando nesse problema, você pode chegar aí a 2 âmbitos. Você pode dividir o problema em 2. O cinema no Brasil não é democrático tanto do ponto de vista da exibição dos filmes, quanto do ponto de vista da produção nacional de filmes. É claro que você poderia escrever um ótimo projeto abordando apenas um desses âmbitos. Mas aqui nós vamos tratar, aplicar essa técnica a partir desses 2 âmbitos. Do ponto de vista da exibição, por que o cinema não é democrático? Em primeiro lugar, as salas de cinema estão concentradas onde? Nos shoppings, nos médios e grandes centros urbanos. Então, aquelas antigas salas de cinema, os cinemas nas cidades pequenas, foram fechados. Portanto, hoje, a sala de cinema não está acessível às populações das periferias. Imagine o custo com o transporte e do ingresso elevado. E também não é democrático para as populações das cidades pequenas, que para ver um filme em uma sala de cinema precisam viajar a uma cidade maior. Então aqui está ligada a questão infraestrutural e, evidentemente, econômica. O cinema não é democrático também porque o custo dos ingressos é muito alto. Outra questão que envolve a exibição é o monopólio das salas de cinema por filmes predominantemente produzidos nos Estados Unidos. Então nós temos esse sistema industrial de distribuição de filmes e ao ir a um shopping você vai encontrar ali basicamente filmes estadunidenses, um ou outro brasileiro ou de outra nacionalidade. Do ponto de vista da produção, há aquele problema da dificuldade de produzir um filme no país. Mesmo com a Lei de Fomento Cultural, a Lei Rouanet, que permite captar os recursos de renúncia fiscal a partir de um projeto extremamente burocrático e difícil, mesmo com essa lei,
é muito difícil captar os recursos para se produzir um filme. Isso também leva a outro problema, não é, que envolve a democratização no mercado de trabalho relacionado ao cinema. Ou seja, muitos profissionais da área têm dificuldades de se colocar, né, de sobreviver, e muitos que gostariam de seguir a carreira relacionada à produção cinematográfica desistem, não é, no meio do caminho devido a esse problema de colocação profissional. Terceiro passo. Questionou as causas do problema, utilizando o raciocínio lógico, agora aponte os efeitos, as consequências desse problema para a sociedade brasileira. Então, pensando aí em efeitos, eu levantei aqui alguns. Bom, se o acesso aos bens culturais, entre eles o cinema, é um direito do cidadão, então esse direito social não é cumprido. Este é um efeito. Vejam só, as populações que não têm acesso ao cinema são excluídas de uma forma, de um meio muito importante. Não só a essa importante forma de lazer, de entretenimento, de fruição estética, quanto da formação do pensamento crítico. Ao ver ali no filme várias realidades representadas, vários discursos em jogo. Nós temos também o problema aí, né, o efeito de que a dificuldade, os obstáculos para a produção e distribuição de filmes nacionais comprometem a representação de uma sociedade plural. Nós vimos que democratizar é ampliar a representatividade de vários grupos. Portanto, se a produção de um filme não é acessível a esses variados grupos, ou a apresentação dessa diversidade cultural, nós temos aí um obstáculo, né, um efeito importante do ponto de vista da democratização. Além disso, como a gente tinha levantado lá no caso desse predomínio de filmes estadunidenses, esse predomínio absoluto mantém o que nós chamamos de colonização cultural. Então, recapitulando, no primeiro passo, nós buscamos definir as palavras ou expressões-chave, e conforme eu apresentei aqui, podemos dividir a frase temática em duas partes, uma parte com um conceito mais amplo e a segunda com uma palavra bastante específica, né, o que marca a especificidade do tema do Enem. Depois, nós fomos para o questionamento das causas do problema e viemos então no terceiro passo para o apontamento dos efeitos, das consequências do problema. Quarto passo: se você apontou as causas, como é que se soluciona um problema? Como é que você pode apresentar uma forma de minimizar o problema proposto? É atuando nessas causas. Portanto, aqui você vai fazer o quê? Pensar nas formas de atuar nas causas do problema. A aula com a proposta de intervenção completa nós teremos em uma outra oportunidade. Aqui nós vamos levantar algumas ações, mas elas não são ainda as propostas completas de intervenção que o Enem exige para que você pontue 200 pontos na competência 5. Mas calma, a gente ainda vai ver isso. Então vejamos, como se pode democratizar o cinema, o acesso ao cinema, pensando nas causas que foram levantadas. Muito bem, se os cinemas não estão disponíveis, as comunidades, as cidades pequenas, se o ingresso é alto, uma maneira de resolver é promover sessões gratuitas de cinema em espaços públicos de comunidades e cidades interioranas. Então, o cinema na praça, o cinema na associação do bairro. Então, ali vai levar o projetor, uma caixa de som, vai projetar o filme, o cinema será acessível. Outra forma, estimular mostras e festivais de filmes alternativos, por exemplo, produções de baixo custo realizadas por coletivos de cultura. Aí tem a ver com a democratização do ponto de vista da produção cinematográfica no Brasil. A outra forma de atuar na causa é exibir e discutir filmes brasileiros nas escolas, nas instituições de ensino básico e superior, como parte
do projeto pedagógico da instituição de ensino. Muito bem, nós seguimos aí 4 etapas para compreender com clareza o tema, fechar aí a pergunta para definição da tese, do posicionamento. Depois seguimos alguns passos aí levantando causas do problema que vão fornecer os argumentos para defender a tese e também fizemos uma pergunta ali quanto aos efeitos do problema, que é uma justificativa, né, da importância de se resolver. Vocês vão ver como que vamos encaixar isso no projeto de texto. E também já encaminhamos para a solução do problema a partir da atuação nas causas que foram levantadas lá no segundo passo. Como então nós vamos fechar o projeto, né? Quais serão as partes agora pensando na própria paragrafação do texto? No primeiro parágrafo será apresentado o tema e também definida a tese. Você poderá utilizar aquelas definições para apresentar o tema. E na tese, você pode sinalizar as causas que devem ser combatidas e depois desenvolver essas causas com detalhes nos demais parágrafos. Como a gente pode enxergar a introdução da dissertação? Podemos ver como um trailer de um filme, ou mesmo como um roteiro de viagem, como um mapa. Então você vai estimular o leitor a acompanhar ali a sua argumentação, mas não pode entregar aqui todos os argumentos de modo detalhado. Então veja aqui, você vai ali dentro das 30 linhas, depois vamos trabalhar melhor isso, ocupar mais ou menos 1/4 do espaço na introdução. E olha, para todos os parágrafos do texto, o ideal é que você escreva de 3 a 4 períodos. E que um período não seja muito longo, não tenha mais de 3 linhas, para que você não deslize ali em problemas de concordância, em problemas de pontuação. É claro que, como a gente vai ver depois, é necessário articular períodos mais complexos, com subordinação, para que você pontue bem. Mas um parágrafo equilibrado para você desenvolver em toda a dissertação é um parágrafo com 3 a 4 períodos. Muito bem, no primeiro parágrafo foi apresentado o tema e a tese. No segundo parágrafo você terá o primeiro argumento, o argumento das causas. Quais causas? As causas relacionadas à exibição dos filmes. Nós falamos lá, né, da infraestrutura, da localização das salas de cinema e do custo dos ingressos. No terceiro parágrafo, você vai desenvolver o segundo argumento. Nós separamos lá, né, as causas relacionadas à produção de filmes no Brasil. Então você vai desenvolver, esclarecer o problema de que, né, os custos de produção, as possibilidades de produzir cinema no Brasil são muito limitadas. No quarto parágrafo, você vai desenvolver o argumento 3. Aqui nesse argumento 3, você pode utilizar os efeitos, as consequências do problema. É interessante que, ao apresentar esses efeitos, essas consequências, você já apresenta um gancho para a proposta de solução. Tendo em vista a importância da democratização do cinema, você vai colocar lá aquele conectivo de conclusão, o logo, o portanto, desse modo, e desenvolver a proposta de intervenção completa. Então aqui, no quarto parágrafo, desenvolva o argumento relacionado aos efeitos, às consequências do problema, ressaltando a importância social de combatê-lo. E, finalmente, no quinto parágrafo, apresente a proposta de solução. Já adianto o seguinte, não quer dizer que a proposta de intervenção deva ser apresentada apenas no último parágrafo. Nós vamos ver depois que há projetos em que a proposta de intervenção aparece em parágrafos do próprio desenvolvimento. Então nós temos aqui um texto com 5 parágrafos. No primeiro parágrafo, a apresentação do tema e da tese. No segundo e terceiro parágrafos, uma divisão aqui das causas do problema. Aqui nós dividimos as causas relacionadas à exibição
e no terceiro parágrafo relacionadas à produção. No quarto parágrafo, os efeitos, as consequências deste problema. E, finalmente, a conclusão com a proposta de intervenção. Para finalizar, eu apresento aqui um parágrafo de introdução, que seria feito a partir de todo esse processo. Neste parágrafo, você já percebe que tem todo o roteiro que será seguido em todo o percurso textual. Vamos à leitura. O cinema é uma linguagem audiovisual que proporciona ao espectador não apenas o prazer estético, mas também a experiência de uma representação múltipla da realidade social e histórica. O que nós fizemos? Olha aqui, a palavra-chave já aparece aqui, uma delas. Utilizamos a definição de cinema, lá naquela etapa 2, nós levantamos a definição, articulamos com essa estrutura aditiva do não apenas, mas também. No segundo período, continuando, nesse sentido, vejam, mais um conectivo para ligar ao primeiro período, os filmes contribuem com a formação do indivíduo para a cidadania. Aqui já começa a tese. Veja, por que é importante democratizar o cinema? Por quê? Porque os filmes contribuem com a formação do indivíduo para a cidadania. E aí vem a problematização, que está relacionada à tese, complementando aqui e já indicando o percurso argumentativo. Contudo, olha o conectivo que apresenta aqui uma adversativa, contudo, no Brasil, o acesso à sétima arte, olha, usamos um equivalente, né, lá da definição para não repetir cinema. Isso vai ser muito importante em termos de coesão textual. O acesso à sétima arte é pouco democrático, tanto no que diz respeito às salas de exibição e ao valor dos ingressos, quanto no sistema de produção e distribuição da indústria cinematográfica. Então estão destacados aqui em vermelho os termos relacionados ao tema. Então aqui já tem a abordagem completa: cinema, acesso e democrático. Então a variação aqui de democratização. Eu destaquei aqui, sublinhado, o que você vai colocar no segundo e terceiro parágrafos. Nós dividimos as causas. Então você sabe que no segundo parágrafo você vai desenvolver este primeiro âmbito de causas e no terceiro parágrafo este segundo âmbito de causas, ou seja, relacionadas ao sistema de produção e distribuição da indústria cinematográfica. Então veja, está uma introdução equilibrada. Há aqui 3 períodos. Nós utilizamos para elaborar estes períodos uma definição. Depois aqui nós colocamos aquela problemática que foi levantada lá no segundo passo da nossa técnica, dos nossos procedimentos. Muito bem. Lá no Google Class você terá um material em PDF aprofundando este conteúdo e apresentando ali também estas técnicas que nós desenvolvemos com o tema do ano passado em um outro tema, também do Enem, o tema de 2016. Na próxima aula, nós vamos apresentar e discutir as competências da redação do Enem. Esta é uma primeira parte. Vamos apresentar essas competências e no decorrer das aulas vamos aprofundar cada uma delas. Essa foi a nossa primeira aula sobre a redação do Enem. Vejo vocês na próxima aula. Até mais, um abraço.